Eclesiastes 2, 18 a 26. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia, terá domínio sobre tudo o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo, uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho, e vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as coisas, as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Pessoal, eu não sei quantos de vocês estavam na primeira live, aqui na primeira devocional em Eclesiastes, quando eu usei uma música do Raul Seixas para ilustrar o ponto, mas eu quero usar de novo, porque ela se encaixa muito bem com o tema do texto de hoje. Raul Seixas escreveu uma música chamada Ouro de Tolo. Ouro de Tolo. Preste atenção no que ele escreve nessa música, tá bom? Olha só. Eu devia estar contente, porque eu tenho um emprego, sou um dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao Senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema, depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis, mas confesso abestalhado que estou decepcionado. Raul Seixas achava que em algum momento o trabalho dele iria satisfazê-lo. Mas ele conclui confessando abestalhadamente que ele está decepcionado. E assim ficou também o autor de Eclesiastes. Ele não consegue encontrar sentido no trabalho, ele está decepcionado, mas não apenas isso. Ele diz no versículo 20, cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. E no final do versículo 21 ele diz, isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Ele está decepcionado, ele está desesperado e se sentindo injustiçado com relação ao trabalho. Não dá vontade de falar para Salomão ou para o autor de Eclesiastes, bem-vindo ao time, bem-vindo ao time. Nós também experimentamos esse tipo de sentimentos, não é? Com relação ao trabalho. A gente cria expectativa, nós ficamos... pensa no seu primeiro dia no novo emprego, né? Cheio de expectativas. Agora vai, isso aqui agora vai trazer sentido, vai trazer propósito, agora eu consegui. Mas logo nós ficamos decepcionados. Ficamos desesperados com a possibilidade de perder o emprego, ou mesmo com a possibilidade de termos de permanecer naquele emprego por muito tempo, não é? Nós vemos as pessoas que estão se dando bem lá na firma, e aí a gente se sente injustiçado,
Parece que só se dá bem aqueles que trapaceiam, aqueles que bajulam, não é? Aqueles que são desleais. Nós ficamos decepcionados, desesperados, nos sentimos injustiçados, como o autor de Eclesiastes. Como o autor de Eclesiastes. Mas o que faz com que Salomão se sinta, o autor de Eclesiastes, se sinta assim com relação ao trabalho? Eu quero propor, queridos, que o que faz Salomão se sentir assim com relação ao trabalho é fruto de uma perspectiva egoísta do trabalho. Olha só as duas coisas que geram desespero em Salomão. Primeira coisa que gera desespero em Salomão é o fato de que alguém que não fez por merecer vai herdar o trabalho dele. Esse é o primeiro fator de desespero de Salomão, e ele fala sobre isso no verso 19. Não, 21. No verso 21 ele fala sobre isso. O fato de que alguém vai herdar sem fazer por merecer o trabalho dele. Esse é o primeiro fator de desespero para o autor de Eclesiastes. Ele diz, eu trabalhei, eu me esforcei e agora eu vou deixar tudo para alguém que não fez nada para conquistar tudo isso. E ele diz, eu nem sei se o meu herdeiro vai ser sábio ou vai ser tolo na administração de tudo isso. Naquela época não existiam testamentos. Senão Salomão, o autor de Eclesiastes, poderia fazer como uma milionária que morreu algum tempo atrás e deixou, no testamento dela, ela deixou 10 milhões para um irmão, 5 milhões para um neto, 5 milhões para o outro neto, e a herança de dois outros netos, ela deixou para a cadelinha dela. E ela então escreveu no testamento dizendo que eles sabiam o motivo, não é? Eles sabiam o motivo. Talvez Salomão pudesse ter feito isso. O autor de Eclesiastes pudesse ter feito isso. O fato é que ele se desesperou, ele se decepcionou, ele se sentiu injustiçado com o trabalho, porque alguém ia herdar o fruto do trabalho dele sem ter feito nada para merecer isso. Percebe o egoísmo de Salomão? Ele trabalhava para ele não trabalhava para a família dele. O objetivo dele não era beneficiar os filhos dele, o trabalho dele era para ele. No verso 22 ele diz, que proveito tem um homem de todo o esforço, de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Percebe o foco de Salomão no trabalho? O foco dele no trabalho é ele mesmo. Ele trabalha para tirar um proveito em benefício disso. E aqui nesse versículo ele mostra uma consequência séria, atual, do trabalho feito de forma egoísta, que não leva Deus em conta, que não trabalha para o Senhor, mas trabalha para si mesmo. Olha aí, essa consequência que tem se tornado uma epidemia aqui no nosso país. Ele fala sobre ela no verso 22 e também no verso 23. Ele diz assim, no verso 22, que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol. E aí no versículo 23 ele mostra um efeito desse trabalhar com ansiedade. Ele diz, durante toda a sua vida seu trabalho é pura dor e tristeza, mesmo à noite a sua mente não descansa. É assim que a gente trabalha quando a gente trabalha obcecado pelo desejo de satisfazermos os nossos anseios. Quando nós somos guiados pelo egoísmo e quando tiramos Deus da equação do nosso trabalho, a ansiedade toma conta de nós. A ansiedade toma conta do nosso coração. A gente começa a duvidar de que Deus vai ser capaz de suprir as nossas necessidades. Nós começamos a pensar que depende de nós. Depende de nós. E que Deus não vai cumprir as suas promessas. Que se a gente não se esforçar, que se a gente não tiver o controle da situação, e aí, como consequência disso, nós começamos a gastar noites em claro, com a mente ligada, porque nós não conseguimos descansar em Deus. Afinal de contas, se depende de nós, então não dá para dormir em paz mesmo. Então realmente não dá para dormir em paz. Talvez essa seja a sua realidade hoje, não é?
Talvez você está decepcionado com o trabalho, você está desesperado, você se sente injustiçado. Essas são algumas características até, não é? De pessoas que são dominadas pela ansiedade, não é? Essa uma boa forma de você aferir tudo isso é sua ansiedade. É sua ansiedade que te domina. Domina sua mente, impedindo inclusive que você durma bem e que você trabalhe bem. Não é? Perceba, você está tirando Deus da equação do seu trabalho. Você está trabalhando debaixo do sol. Você está correndo atrás do vento. E assim você vai continuar voltando vazio, insatisfeito, decepcionado, desesperado. Essa é a realidade, queridos. Essa é a realidade. Quando a gente tira Deus da equação do nosso trabalho e acha que depende de nós, e começa a carregar esse fardo, esse peso nas nossas costas, nós nos sentimos decepcionados, desesperados, injustiçados, cheios de ansiedade, a gente não produz, a gente não dorme, a gente não descansa, a gente não consegue falar não, e a gente culpa os outros. Mas é interessante e surpreendente que o autor de Eclesiastes dá um giro de 180 graus no versículo 24. Ele está aqui decepcionado, se sentindo injustiçado, frustrado, desanimado com o trabalho, e de repente no versículo 24, ele vira e diz assim: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. De uma perspectiva de desespero, de decepção, ele agora começa a enxergar o trabalho e os frutos do trabalho como o que melhor existe na vida do homem. Então a música do Jota Quest, muito interessante, que ele fala assim, numa frase ele diz assim: será que todo dia vai ser sempre assim? Não é? E algumas frases depois ele diz: que bom que todo dia vai ser sempre assim. Parece com o autor de Eclesiastes aqui, não é? Parece que até o versículo 23 ele está lamentando do trabalho. Falando, caramba, será que todo dia vai ser sempre assim? Mas aí no versículo 24 ele parece mudar de perspectiva e ele parece dizer que bom que todo dia vai ser sempre assim. Na verdade, queridos, essa mudança de perspectiva, ela vai ser ainda mais expandida e revelada lá no final, nos capítulos finais de Eclesiastes. Mas esse versículo aqui, o versículo 24, ele é a chave para a gente entender o livro inteiro. Porque aqui ele mostra uma outra perspectiva e ele nos diz o porquê desta outra perspectiva. Ele diz: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho, e vi que isto também vem da mão de Deus. Percebe o que fez a diferença entre o desespero e a decepção dos versículos 18 a 23 e o nada melhor do versículo 24? O autor de Eclesiastes ele muda a perspectiva dele porque ele deixou de observar por um instante a vida debaixo do sol e passou a por um instante ver a vida além do sol. Salomão introduziu Deus, o autor de Eclesiastes introduziu Deus na equação. E quando ele fez isso, ao invés de encontrar decepção, ao invés de encontrar desespero, ao invés de se sentir injustiçado pelo trabalho, ele começa a perceber o trabalho como um presente, uma dádiva, algo que deve ser recebido com gratidão das mãos de Deus. E isso muda absolutamente tudo na perspectiva dele em relação ao trabalho. Fato é, queridos, que enquanto você encarar o seu trabalho como sendo conquistado por você, existindo para você, tudo que você vai encontrar é decepção, tudo que você vai encontrar é desespero. Você vai ficar como o autor de Eclesiastes nos versos 21 a 23. Você vai ficar como Raul Seixas, se perguntando por que você não está satisfeito, por que você não está realizado. Mas quando Deus entra na equação e você reconhece que seu trabalho, com todas as dificuldades dele, com todos os problemas dele,
é um presente dado por Deus e que deve ser usado para Deus, isso muda absolutamente tudo. Quando você não trabalha para você, mas você trabalha para Deus, quando você não trabalha para se satisfazer, porque você já está satisfeito em Deus, aí você vai ser capaz de desfrutar do seu trabalho e das coisas que virão decorrentes do seu trabalho, como elas de fato foram feitas para serem desfrutadas, como dádivas divinas e não como deuses nos nossos corações. Aí você encontra o que Salomão fala no verso 26. Ele diz assim: ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Sabedoria, conhecimento, felicidade. Lembra? Eram as coisas nas quais ele via buscando encontrar sentido para a vida. Mas quando Deus entra na equação, Salomão então consegue desfrutar dessas coisas como elas foram feitas para serem desfrutadas, não é? Não como fins em si mesmas. Não mais como fins em si mesmas, mas como presentes dados por Deus para serem gozados e desfrutados em Deus. Em Deus. A pergunta que você precisa fazer hoje é: quem é esse homem que agrada a Deus, do qual Salomão fala? Será que você pode dizer que você é esse homem que agrada a Deus? Será que você pode se colocar aqui diante dessas 270 pessoas que estão conosco aqui na nossa live no Instagram e dizer aqui: olha, eu sou esse homem que agrada a Deus? Você pode vir e falar como o Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu. Será? Queridos, a realidade é que não existe nenhum homem ou mulher ou criança aqui nessa live ou no planeta Terra que possa se colocar diante de Deus como alguém que o agrada. Como alguém que o agrada. Nosso Deus é santo e ele não exige nada menos do que perfeição. Apóstolo Tiago, irmão de Jesus, ele diz em Tiago 2,10: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Salmo 14, versos 2 e 3 diz: o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. Danilo está lembrando, nós somos falidos. Nós somos falidos. Essa é a realidade, todos nós aqui. E quanto antes a gente entender essa realidade de que nós somos falidos, assine a sua declaração de falência espiritual. Quanto antes você fizer isso, melhor. Porque eu tenho uma boa notícia para você também. Lá em Mateus capítulo 3, versos 16 e 17, quando Jesus está sendo batizado, o texto da palavra de Deus nos diz que ao sair da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba, pousando sobre Jesus. E então uma voz dos céus disse: esse é o meu Filho amado, em quem me agrado. Em quem me agrado. Jesus, o Filho de Deus, é esse homem que agrada a Deus. A boa notícia é que a obediência de Jesus, perfeita obediência de Jesus, ela foi realizada no meu lugar e no seu lugar. Jesus viveu de forma perfeita, não quebrou nenhum ponto da lei, foi completamente obediente, porque eu e você nunca conseguiríamos ser. E ele não parou por aí. Além de ser perfeitamente obediente no meu e no seu lugar, ele morreu a morte que eu e você merecíamos morrer por causa da nossa desobediência, da nossa imperfeição, do nosso pecado. É por causa de Jesus. E é por causa de Jesus que Deus pode
olhar para mim e para você, pecadores miseráveis, falidos como nós somos, mas que creem em Cristo e que estão em Cristo. E Deus pode olhar para mim e para você e dizer: estes são os meus filhos amados, em quem eu me agrado, em quem eu me alegro. Eu me agrado em vocês, então eu posso derramar em vocês sabedoria, conhecimento e felicidade. Porque quando nós encontramos Jesus, o perfeito, aquele que tem o poder de nos satisfazer por completo, quando nós o encontramos e nos satisfazemos nele, então não buscamos mais o sentido da vida na sabedoria, não buscamos mais o sentido da vida no conhecimento, não buscamos mais o sentido da vida na felicidade. E por isso podemos desfrutar dessas coisas como bons presentes de Deus, que Ele nos dá não para que adoremos a sabedoria, adoremos o conhecimento, adoremos a felicidade, adoremos o trabalho ou os prazeres, mas para que nos beneficiemos dessas coisas enquanto adoramos e glorificamos a Deus com essas coisas. A minha pergunta para você hoje é: onde você está nisso tudo? Onde é que você está nisso tudo? Você continua buscando a sua alegria, a sua satisfação, o sentido da sua vida nas boas coisas desse mundo? Elas nunca vão te satisfazer. Você vai continuar correndo atrás do vento, se sentindo vazio, sem esperança, desanimado, frustrado, ansioso. E pior do que isso, se você morrer assim, sem Cristo, buscando a sua satisfação nesse mundo, você vai passar a eternidade longe de Deus, sofrendo num lugar que a Bíblia chama de inferno, por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Se esse é seu caso, eu quero te chamar hoje, nessa manhã, a se arrepender dessa vida vivida como se Deus não existisse. A se arrepender dessa vida de independência autônoma. A se arrepender dessa confiança em você mesmo, no seu trabalho, nas suas posses, nas suas diversões, nos seus prazeres, na sua família, para o sentido da sua vida. Quero te chamar a se arrepender disso e a colocar toda a sua fé em Jesus, em quem Ele é e na obra que Ele realizou na cruz por todos aqueles que um dia viriam a se arrepender e crer nele como o único e suficiente Salvador. Esse Jesus, 3 dias depois, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele está vivo para sempre. E só Ele pode dar sentido para a sua vida, significado para a sua vida e satisfação para a sua vida, que você tanto busca e sempre volta decepcionado e vazio nas coisas desse mundo. Mas eu também quero falar com você que já se arrependeu dos seus pecados, já creu em Jesus, já foi salvo por Ele, mas que talvez ainda se sinta seduzido pelas coisas desse mundo. Ainda lute contra o desejo de fazer das coisas criadas, fazer das coisas boas que Deus nos deu para desfrutar nesse mundo o centro das suas vidas. Talvez seja seu trabalho. Você pensa que você é o que você faz. Você pensa que o que você faz de você importante. Talvez você pense que se um dia você conseguir esse ou aquele emprego, aí sim você vai ser feliz. Talvez sejam as coisas que você tem. Talvez você pense que elas vão te trazer alegria. Talvez sejam as coisas que você come ou bebe. Talvez você pense que se você comesse ou bebesse mais, ou se você comesse ou bebesse melhor, aí sim você seria feliz. Talvez seja o sexo.
Você talvez esteja colocando a sua identidade, a sua alegria no sexo, num relacionamento, em se casar. Deixa eu te contar uma coisa. Ninguém pode usufruir mais e melhor do trabalho, das posses, da comida, da bebida, dos relacionamentos, do sexo, da beleza, do que o cristão que as enxerga como um presente de Deus para ser usado para o nosso bem e para a glória dele. Ninguém. Ninguém. Se você usar essas coisas para dar sentido para a sua vida, você vai ser um frustrado. Você vai ser um decepcionado. Mas se você entender essas coisas, cada uma dessas coisas, como presentes de Deus para o nosso bem, para a glória dele, e desfrutar de todas essas coisas de uma forma, da forma como ele quer que você desfrute, gozando de tudo isso, com gratidão no coração, então você vai ter descoberto o segredo da vida. Você vai usar as coisas e adorar a Deus, ao invés de usar Deus e adorar as coisas. Ou achar que você está usando Deus, né? E adorando as coisas. Mas isso só vai acontecer à medida que você contemplar cada vez mais, de forma cada vez mais profunda e intensa, a beleza, a grandeza e a glória de Jesus. Enquanto você achar que um salário gordo, um bom sexo, uma picanha sangrando são melhores e mais prazerosos do que Jesus, você vai continuar fazendo dessas coisas os teus senhores. Elas vão te dominar. Mas quando você perceber quem Jesus de fato é, quando você fizer como o salmista, fizer coro com o salmista dizendo Jesus é melhor do que a vida, aí você vai se satisfazer de verdade. E uma vez satisfeito, meu irmão, minha irmã, você vai ter o poder para rejeitar as boas coisas deste mundo como ídolos ou senhores da sua vida. E você vai poder abraçar essas boas coisas desta terra, desse mundo, e desfrutar delas como presentes de Deus para a sua vida. O presente da provisão, o presente do sexo, o presente da picanha, o presente da música, o presente da arte, do esporte, do conhecimento, do trabalho e tudo mais. Jesus é maior do que tudo, Jesus é melhor do que tudo. E se você tiver tudo, mas não tiver Jesus, você vai continuar se sentir como se você não tivesse nada, vazio. Ah, mas se você tiver Jesus, e Jesus for o seu tudo, podem tirar tudo mais de você. E ainda assim, você vai estar completo, porque você tem tudo o que a tua alma de fato precisa. Ele é o Filho amado, em quem Deus se agrada, e aqueles que estão nele se tornam esses filhos amados, em quem Deus também se agrada. Está correndo atrás do quê?